você deveria saber sobre a pré-história. A pré-história é a etapa mais antiga da humanidade, já que vai desde a origem do ser humano até a invenção da escrita. Este período começou há aproximadamente 5 milhões de anos. Sim, você ouviu bem! Faz muito tempo! Chama-se pré-história porque é anterior à história, anterior à aparição da escrita. Segundo a teoria da evolução, o homem moderno, ou seja, nós, foi se formando a partir de um grupo de primatas que foram capazes de ficar de pé. O cérebro cresceu, e isso fez com que pudessem pensar. Você sabia que os primeiros homens viveram na África? A pré-história é dividida em 3 etapas: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Durante o Paleolítico, os seres humanos eram nômades, ou seja, não viviam em um lugar só, se moviam para diferentes zonas em busca de pesca, caça e outros alimentos. Sim, é isso mesmo, eram caçadores e recolhedores. Entre os seus pratos favoritos estavam os frutos silvestres, os cervos, os bisontes e, inclusive, os mamutes. Eles se organizavam em tribos e viviam em cabanas ou cavernas naturais, que decoravam com as famosas pinturas rupestres. Nelas, representavam cenas de caça como esta que você está vendo na imagem. Não é incrível que continuem existindo até hoje? No Paleolítico, o fogo foi descoberto e as primeiras ferramentas de pedra foram construídas. Daí o nome Paleolítico, que significa pedra antiga. Estes primeiros homens foram evoluindo e aperfeiçoando as ferramentas. Assim começou o período Neolítico há 10 mil anos, que significa pedra nova. O Neolítico começa com a aparição da agricultura e do cultivo de gado. Neste período, os seres humanos começaram a domesticar animais e a cultivar a terra para conseguir alimentos. Por este motivo, deixaram de ser nômades e viraram sedentários. Não precisavam mais se mover para procurar alimento. Tinham tudo o que precisavam para sobreviver nas suas aldeias. No Neolítico, vemos os primeiros assentamentos construídos perto de zonas férteis, onde havia muita água. Eles precisavam dela para regar e para os animais beberem. A agricultura e os animais melhoraram a alimentação e, por isso, a população começou a aumentar. Neste período, descobriram algo muito importante: a roda. Ela serviu para facilitar os trabalhos agrícolas. Também apareceram outras invenções geniais, como a vela, para navegar, a cerâmica, o tear e o arado. Os seres humanos continuaram evoluindo e começaram a construir armas e ferramentas de metal. Neste momento, termina o Neolítico. Começa a Idade dos Metais. A Idade dos Metais foi uma revolução, já que as ferramentas de metal eram muito mais resistentes que as de pedra. Com estes novos objetos, os homens podiam caçar melhor e cultivar a terra de forma mais fácil. Esta melhora no gado e na agricultura fez com que houvesse mais alimentos, e por isso houve outro aumento da população. Neste período, descobriram metais como o cobre, o bronze, o ferro e o ouro. O artesanato e o transporte também melhoraram muito, e assim o comércio e o intercâmbio de produtos foi crescendo. Este tipo de intercâmbio se chama escambo. A pré-história terminou com a chegada da escrita e é um período fascinante, você não acha? Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? Vamos conhecer sobre a vida na pré-história, no nosso capítulo 3, na página 22. Vamos aprender como era a vida nesse período, na pré-história. O homem, ele vivia da caça, da pesca, começou a produzir seus próprios utensílios, suas próprias ferramentas, fazia pinturas. Acompanhe aqui a leitura no nosso livrinho Buriti Mais História. E é claro,
Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Presta atenção aqui, crianças. Olha só, nós já vimos alguns períodos históricos. E agora nós vamos ver como era a vida na pré-história. Os seres humanos pertencem à mesma espécie. Olha que interessante. Essa espécie é chamada Homo sapiens. Crianças, nós somos da mesma espécie, o Homo sapiens. Somos ancestrais do Homo erectus, que era uma outra espécie, e do Homo habilis. Essas espécies aqui povoavam a Terra partindo da região central do continente africano. Ou seja, criança, podemos dizer assim, que fazemos parte de um grupo que surgiu no continente africano há cerca de mais ou menos 20 mil anos atrás. E dali se espalhou por toda a África, Europa, Ásia e Oceania, até chegar aqui nas Américas, onde vivemos. Os primeiros grupos humanos não habitavam apenas um local. Olha que interessante. Eles mudavam de local constantemente. Eles eram, portanto, pessoas nômades, grupos nômades. O que é nômade? Olha o glossário aqui, o vocabulário, o nosso dicionário, é aquele que não tem habitação fixa, que vive permanentemente mudando de lugar. Ou seja, ele chegava em um determinado local, passava algum período, saía, ia para outro. Passava outro período, saía e ia para outro, sempre mudando de local. Ele não ficava fixo naquele mesmo local. Ou seja, eles basicamente eram caçadores e coletores. Mulheres, homens e crianças sempre estavam em constante movimento, justamente por ser nômades, andando de um lugar para o outro. Viviam sempre em movimento. Procuravam alimentos, frutas, raízes e também pequenos animais do quais eles se alimentavam. Olha aqui, ó, vocês estão percebendo nessa foto aqui, ó, nós temos um fóssil, um crânio, o molde de um crânio fossilizado de um menino da espécie Homo erectus, os nossos ancestrais, datado de aproximadamente 1,6 milhão de anos e foi descoberto no Quênia, lá na África, em 1984. Nós podemos, então, dividir em dois períodos. O Paleolítico, olha só, crianças, período Paleolítico. Paleo significa antigo e lítico, pedra, ou seja, o período da pedra antiga. Esse período foi chamado assim porque os nossos antepassados, eles passaram a produzir instrumentos feitos de pedra lascada. Os nossos antepassados produziam instrumentos de pedra lascada. Vou colocar alguns exemplos desses instrumentos lá no nosso grupinho. Durou cerca de mais ou menos 100 mil anos até 12 mil anos atrás, esse período. Além disso, nessa época, houve um domínio do fogo. Por quê? Era importante aquecer o ambiente, assar os alimentos, afugentar animais, e eles utilizavam, então, o fogo. As cavernas eram utilizadas como abrigo por esses grupos. Por isso a gente diz homem das cavernas, porque basicamente eles se abrigavam nas cavernas, se protegiam da chuva. Nas paredes de algumas cavernas existem pinturas, são encontradas em algumas cavernas pinturas que esses nossos ancestrais deixaram, retratando o seu cotidiano, o que eles faziam no dia a dia, como caçar, pescar e outros tipos de instrumentos que eles faziam também. Então, nós temos aqui, ó, até uma pintura, seres humanos em uma caverna, de Willem Krantz, 1853. Olha aqui, observando a natureza, os seres humanos perceberam que materiais secos como galhos, folhas, pegavam fogo facilmente ao serem atingidos por raios ou brasas de vulcão. E aí, eles começaram a produzir, então, depois dessas experiências, o seu próprio fogo, que ajudavam eles a assar alimentos, a aquecer em tempos frios e a afugentar animais. Mas nós também tivemos, crianças, um outro período, que é o Neolítico. Neo significa novo, lítico, pedra, pedra nova. Se outra era pedra antiga, agora pedra nova. Isso foi há cerca de 12 mil anos apenas.
alguns grupos humanos começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados, com pedras polidas, né? Não apenas lascadas, mas polidas, e a se fixar em lugares onde havia facilidade de obter água. Eles não eram mais nômades, eles fixavam-se em um local onde era fácil a obtenção de água, porque a água era essencial e é essencial à vida. Então, nesse período, eles começaram a deixar a prática de ser nômades, de andar de lugar em lugar, mas começaram então a se fixar em um determinado lugar. Então, eles começaram a caçar e a coletar frutos e grãos, né, em apenas regiões próximas onde eles estavam fixados. Eles foram ao pouco se tornando sedentários. Isso, sedentários hoje é aquela pessoa que não faz exercício físico, que fica ali parada, que não se movimenta. Mas naquele período, eles começaram a se fixar, né, ficar parados. Se antes eles se locomoviam, né, saíam de um lugar para outro, andavam quilômetros até chegar em outro local e depois começavam a andar novamente para outro local, agora eles se fixavam em determinado local. Hoje nós temos cidades, nós temos casas, nós não saímos de lugar para lugar, às vezes mudamos de lugar, de casa, de cidade, mas é muito diferente do que acontecia antigamente. Eles foram então aos poucos se tornando sedentários, permanecendo no mesmo lugar. Os rios foi muito importante para que isso acontecesse, porque através dos rios, né, desses importantes recursos, eles poderiam pescar, poderiam também caçar animais que iam beber águas ali no rio, que é beber água no rio, e ali facilitava ainda mais a caça. Nós temos aqui, ó, um mapa da ocupação de regiões próximas a rios e crescentes férteis, ó, na Mesopotâmia, na Fenícia, Palestina, ali no Egito, na Arábia. Olha só, eles começaram a se fixar em locais onde tinham rios, né? Onde tinha água, justamente para facilitar a vida. As margens desses rios, né, ficavam úmidos e férteis após as chuvas e as cheias. Dessa maneira também eles começaram a plantar e colher, tornando essas áreas habitáveis, tornando também essas áreas cultiváveis. Todos esses fatores juntos, ao longo de centenas de anos, ajudaram no processo de sedentarização de muitos grupos humanos. Mas essa mudança não aconteceu no mesmo lugar, ao mesmo tempo, em todas as regiões do planeta. Muitos grupos humanos começaram a cultivar a terra muitos anos depois apenas. Outros, mesmo plantando alguns produtos, mantiveram a caça e a pesca como atividades centrais, crianças. Olha aqui, ó. Nós temos aqui o rio Nilo, lá no Egito, e nós temos uma plantação de frutas, ó, de bananas, perto do rio Nilo. Olha aqui, né? Não precisava mais estar se locomovendo para vários lugares. Aproveitava esse trecho com água para poder beber, para cozer os alimentos. Aproveitava essa água onde os animais vinham beber para caçar esses animais, para pescar, para plantações. Então, nós percebemos justamente que durante esse período, na era pré-histórica, o ser humano, ele evoluiu, né? Ele começou a deixar de ser nômade e começou, então, a se fixar em um determinado lugar. Agora, crianças, é hora da nossa atividade. Nós vamos lá para o nosso livrinho de história, né? Acompanhe no nosso grupinho a atividade de hoje. Tchau!